oração inicial, tá? Combinado. Você conduz? Pode ser. Perfeito. Já estamos online no Facebook. Boa noite, querido irmão Diego. Seja mais uma vez bem-vindo. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook. Boa noite àqueles que vão futuramente também nos assistir pelo Facebook. E mais um dia estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, para a gente trabalhar um pouquinho essa nossa espiritualidade, sobretudo nesse tempo, né, de tantas preocupações que a gente está passando. Então, antes de mais nada, a gente precisa fazer uma oração, para que a gente se fortaleça espiritualmente. Vamos lá, Diego? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos rogar a Deus, Pai misericordioso, amoroso, nesta noite, a Deus Espírito Santo, que conduza nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Também vamos pedir a intercessão do nosso Pai São Bento, para que tudo que fizermos, tudo que falarmos, comece e termine em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, sobre a luz do Espírito Santo, fazei que renovemos nossa força, nosso espírito, nossa fé, e dai-nos sempre todos os dons necessários para bem traçarmos a nossa caminhada aqui na Terra. Amém? Querido Amém. Diego, benedicite. Estamos unidos aqui. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, eu sou Angélica Manzano, para quem não me conhece, para quem me acompanha, quem está chegando agora pela primeira vez aqui no nosso Facebook. Sou oblata beneditina na comunidade Cristo Rei da cidade de Presidente Prudente. E hoje eu recebo aqui o meu irmãozinho oblato, Diego Deac, o Diego Prieto Deac. Eu falo sempre aí que é muito difícil para a gente pronunciar o nome dele. Diego Deac Prieto. Né? Mas, Diego, É o inverso, né? De um jeito ou de outro é difícil, Diego. Não tem problema. Verdadeiro trava-língua. Então, eu sou Angélica e agora eu gostaria que o Diego se apresentasse para nós. Muito bem. Boa noite a todos que nos acompanham ou acompanharão, né? Porque com essa nova forma dos nossos relacionamentos, a gente se livrou um pouco dessa questão do tempo dessa forma, né? Pode ser acompanhado ao vivo, como posteriormente também, ou retornar. Eu me chamo Diego Prieto de Oliveira Deac. Sou seminarista diocesano aqui na Diocese de Presidente Prudente, concluindo a etapa do discipulado, começando, se Deus quiser e o nosso bispo permitir, a etapa da configuração no ano que vem. Saindo da filosofia e entrando na teologia, trocando em miúdos, né? Tenho 32 anos, também sou oblato beneditino na comunidade Cristo Rei aqui em Presidente Prudente, irmãozinho da Angélica, e acho que é isso, né? Bom, eu e o Diego, a gente se conhece há alguns anos, né, Diego? E o Diego esteve na paróquia a qual eu pertenço também, na Nossa Senhora do Carmo, na Maristela. Fizemos o postulantado, o noviciado juntos, e estamos aí na caminhada, né, Diego? Com a graça de Deus, contando sempre com as minhas e com as orações de todos que te amam. Ele é um seminarista muito querido por toda a Diocese de Presidente Prudente. Bom, gente, hoje eu convidei o Diego para tratar de um assunto em que está em mente agora, né? Chega dezembro, já vai chegando lá de outubro, da metade de outubro para cá, a gente já começa a pensar nele, no Papai Noel, né? E quando eu era criança,
também para os meus filhos, o Papai Noel sempre entregava os presentes na noite de Natal. E a gente acreditava que ele existe. Até um dia que a gente descobriu que o Papai Noel realmente existe. E hoje a gente está aqui para falar sobre isso. Agora, em dezembro, a gente está no período do Advento, um período de preparação, um período de esperança, sobretudo nesse novo tempo, né? Um tempo de pandemia, realmente é uma esperança mais fortalecida. E nós estamos aqui todos os domingos para trabalhar, cada domingo um tema para a nossa espiritualidade, para a gente se fortalecer e a gente passar por tudo isso que estamos passando. E hoje, para nós, católicos, é um dia muito especial. Estamos no Advento, é o segundo domingo do Advento. E a gente lembra João Batista, que diz: Tu vens, né? É o precursor de Jesus Cristo. E ele veio para nos anunciar que o Messias estava chegando, que Jesus estava chegando. E hoje é um dia também da gente lembrar do Papai Noel, de a gente lembrar que ele existe. E o Diego vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema Papai Noel existe. Existe, Diego? Existe. Talvez seja até uma afirmação que muitas pessoas possam olhar e falar, mas ué, seminarista falando que Papai Noel existe, um rapaz barbado, com 32 anos, acredita em Papai Noel? Pois é, ele existe. Só que vale a pena nós retomarmos de fato a história, né? Houve, no decorrer desse período todo, uma deturpação da verdadeira imagem de quem é o Papai Noel, né? E é justamente esse resgate histórico que nós vamos fazer, ou nos propomos, pelo menos, nesta noite. Muito bem, Papai Noel existe. Qual Papai Noel que existe? Talvez seja uma primeira pergunta para essa noite. Um dos natais assim que eu quase nunca me esqueço, que era a tradição da minha família, a gente se reunia na casa da minha avó Ana, lá em Epitácio. E o Papai Noel chegou certa noite de Natal, né, na véspera ali, de bicicleta. E era a minha bicicleta, era meu presente. Nossa, para mim foi incrível. E depois daquele ano, as coisas passaram a mudar, porque eu já não era uma criancinha, e eu passei a olhar para aquela Papai Noel de bicicleta, eu falei, mas eu conheço aquele cara de algum lugar. Era meu pai. Fiquei um pouco decepcionado, não nego. E com o passar do tempo, a gente vai percebendo, a gente vai crescendo e vai vendo que as feições do Papai Noel mudam. Aqui no Prudente Shopping é um senhorzinho muito simpático, de barba natural. Aí nós passamos no calçadão, não é mais aquele mesmo senhorzinho simpático, é um outro com a barba toda volumosa de acrílico, né, de sei lá de qual material sintético. A gente vai caindo a ficha, às vezes nem é preciso falar, né? As crianças acho que caem na real, talvez, com muita facilidade, conforme elas vão crescendo. No entanto, é necessário que, exatamente neste momento, como a gente estava conversando agora, seja feita essa conversa que nós vamos ter hoje. Meu filho, minha filha, Papai Noel existe. Como assim? Ele existe. Ele não é esse que nós estamos acostumados a comprar a imagem por aí, não. Mas ele existe. E quem é esse bom velhinho? Quem é este que nós celebramos hoje, inclusive o dia dele, na verdade? São Nicolau. São Nicolau, Papai Noel? Pois é ele. Ele existe enquanto santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Não era um gordinho simpático que toma Coca-Cola por aí, até porque no tempo dele nem existia Coca-Cola. Não é uma pessoa que mora no Polo Norte, Polo Sul, sei lá em qual polo que Papai Noel diz que mora, né? Ele não anda no trenó com renas por aí afora, dizendo ho, ho, ho. Essas coisas são tudo, são lendas que foram sendo criadas, né? E agregadas à figura de São Nicolau, até deturpando um pouco a imagem dele, por uma necessidade comercial mesmo. No entanto, Angélica, está me ouvindo? Ótimo, eu acho que o meu negocinho acabou a bateria. Sim, estou ouvindo.
Perfeito. No entanto, vale a pena nós retomarmos essa figura de São Nicolau. São Nicolau, ele foi bispo numa cidade chamada Mira, onde pertence à atual Turquia. Ele era de uma família nobre, ele nasceu em Pátara, na Ásia Menor, na metade do século III, provavelmente no ano de 250. Foi consagrado bispo de Mira, na atual Turquia, quando ainda era muito jovem e desenvolveu seu apostolado também na Palestina e no Egito. Mais tarde, durante as perseguições do imperador Diocleciano, foi uma perseguição terrível, ele foi aprisionado até a época em que foi decretado o Edito de Constantino, sendo finalmente libertado. Segundo alguns historiadores, o bispo Nicolau esteve presente no primeiro concílio, em Nicéia, no ano de 325. Então, nós já situamos São Nicolau como uma pessoa verdadeira, real, carne e osso ali, ó, caminhou entre nós. Não é mais essa lenda que aparece só ali na noite de Natal, tal. São Nicolau, a tradição nos diz que os pais de São Nicolau eram pessoas nobres, muito ricos, mas extremamente religiosos. Quando criança, isso é uma das coisas que achei interessantíssimo, essa vocação que surge desde criança, né? Esse desejo do seguimento do Cristo. Quando ele era criança, diz a história, que ele já tinha grandes virtudes espirituais. Ele praticava jejuns de quarta e sexta-feira, mesmo muito pequeno. Talvez ali até inconscientemente, talvez, para os pais, mas trazendo já esses traços da espiritualidade cristã desde muito criança. Talvez os pais ignorassem, né? Mas diz os escritores da vida de São Nicolau dizem que até o leite materno ele recusava, de quarta e sexta-feira, já praticando a abstinência, né? E essa vida de renúncia. Quando jovem, ele desprezava os divertimentos e a vaidade, preferindo frequentar a igreja. Costumava fazer doações anônimas em moedas de ouro, roupas e comida às viúvas e aos pobres. Dizem que São Nicolau colocava os presentes das crianças em sacos e o jogava dentro da onde? Olha aí um linkzinho com o que a gente tem de comercial hoje, dentro das chaminés à noite, para serem encontrados por elas pela manhã. Então, são muitos elementos da vida de São Nicolau que nós encontramos que foram, talvez, maquiados para essa fase comercial, mas tem raiz verdadeira, de práticas que ele tinha em vida, né? Quando já era bispo, um pai, isso já é um dos milagres dele, milagres assim, uma das práticas mais conhecidas dele, né? Essa questão de ajudar ao próximo. E milagre, digo, por conta da partilha. Toda partilha é um milagre de amor em prática. Quando ele já era bispo, um pai, não tendo dinheiro para constituir o dote de suas 3 filhas e poder bem casá-las, que na época eram casamentos arranjados e a questão do dote era essencial nesse contrato, ele havia decidido mandar essas 3 filhas para a prostituição, tanto para ajudar no lar, ali na manutenção do lar, que eram pobres e tudo mais, e também por não poder casá-las, né? São Nicolau, quando ficou sabendo disso, mais do que rapidamente ele toma uma decisão na sua vida, né? De ajudar essas pessoas. São Nicolau sempre muito solícito à dor do próximo. Ele sentia em si a compaixão pelo outro. Nicolau tomou conhecimento dessa intenção, encheu 3 saquinhos com moedas de ouro, o dote de cada uma das jovens, para salvá-las, para salvar a pureza delas, né? Para salvá-las dessa intenção da prostituição. E durante 3 noites seguidas, ele foi à porta da casa daquele pai, onde deixava o dote para elas. Claro que tudo isso ele fazia de forma anônima, o que torna ainda mais bonita a ação de São Nicolau. Todo mundo sabia que era ele que fazia esses atos caritativos. No entanto, ele mesmo nunca tocou trombeta diante de si.
Esse é um dos feitos de São Nicolau, talvez seja mais conhecidos. Há um milagre que é extremamente conhecido, eu descobri isso hoje, e eu não conhecia esse milagre, achei incrível. Até a Angélica que me apresentou agora há pouco, o milagre do trigo. Para mim foi assim uma surpresa, que na minha preparação para essa nossa live de hoje, aí que é interessante a leitura, né? Cada live, cada convite é justamente um convite a superar-se, né? A aprofundar-se ainda mais. Já conhecia a história de São Nicolau, até tinha impresso já, mas quando você mandou, até anotei aqui embaixo, falei que interessante. O milagre do trigo. Na cidade onde São Nicolau estava ali exercendo o seu episcopado, o seu pastoreio, sobreveio uma grande dificuldade, uma fome muito grande. E ele, então, compra um carregamento de trigo de um dos navios que passava por ali para sustentar a cidade. E qual não foi a surpresa dos marinheiros quando retornaram para o navio depois de descarregar? Encontraram nesse mesmo navio, ali no lugar que estava, a mesma carga de trigo. Ou seja, ninguém passou necessidade. É justamente quando nós abrimos a ação da graça de Deus que Deus opera os grandes milagres, né? Ele, em socorro dos pobres, comprou aquele carregamento. Mas Deus não desampara. Deus sempre está ao nosso lado. Isso eu achei belíssimo, não? Por ser um milagre tão conhecido, eu falei, gente, como que eu não conhecia essa história, pelo amor de Deus? São Nicolau ele foi venerado ainda em vida. E é uma das coisas interessantíssimas. Venerado por quê? Pela sua capacidade, sua fama de milagreiro. Ele era uma pessoa que operava grandes milagres, mas justamente pela proximidade que ele cultivava com Deus. E aqui vale a pena nós fazermos um link do tempo litúrgico em que nós celebramos São Nicolau e das leituras de hoje. São Nicolau é celebrado no tempo do Advento, esse tempo de preparação. E se nós percebemos as leituras que são propostas para hoje na liturgia do segundo domingo do Advento, talvez haja um casamento perfeito, onde é proposto para nós buscar essa intimidade com Deus, onde ali é ressaltado hoje o lugar do deserto, esse lugar do encontro com Deus, esse lugar de cultivar essa intimidade, para que, livres, sejamos presença desse Deus no mundo. São Nicolau, o homem da intimidade com Deus, desde a mais tenra infância. E justamente por essa intimidade com Deus, por essa liberdade que ele cultivou durante toda a vida, desse relacionamento com o Pai, ele pôde ser instrumento de Deus nas realidades mais agrestes que ele encontrava. Ele morreu no dia 6 de dezembro de 326, em Mira, por isso nós celebramos hoje o dia dele, né, dia de São Nicolau. Imediatamente, o local de sua sepultura se tornou um ponto de peregrinação, e as pessoas buscavam, né, e esse culto se difundiu na Ásia, no local do seu túmulo, até a área central de Mira, onde se tornou meta de peregrinação, e até hoje muitas pessoas buscam essa peregrinação. No entanto, houve um pequeno translado, talvez podemos dizer assim, né, de São Nicolau, que até então São Nicolau de Mira, mas se nós buscarmos, nós vamos encontrar também São Nicolau de Bari. Como assim, São Nicolau de Bari? De Mira, na Turquia, vai para Bari, na Itália? O que aconteceu? Pois é. Depois de mais de 7 séculos passados de sua morte, o Nicolau de Mira se tornou Nicolau de Bari. Em 1087, a cidade de Bari, na Puglia, na Itália, sofria a subjugação, né, o domínio dos normandos. E Mira já estava sob o domínio dos turcos muçulmanos. 70 marinheiros italianos desembarcaram nessa cidade e se apoderaram das suas relíquias mortais, transferindo-as para Bari. O corpo de São Nicolau foi acolhido triunfalmente pela população de Bari, que o elegeu seu padroeiro celestial. E ele não decepcionou. Aliás, todos aqueles que se confiam a Deus sob a intercessão dos santos nunca se decepcionam. Por sua intercessão, os prodígios e os milagres não foram poucos. Seu culto se propagou por toda a Europa
Então, sua festa, oficialmente, agora reconhecida pela igreja, se torna dia 6 de dezembro, como nós celebramos hoje. Então, houve esse translado. Então, se a gente for buscar na internet São Nicolau, pode ser que a gente encontre São Nicolau de Bari, São Nicolau de Mira, mas é o mesmo santo. Aí, com o passar do tempo, a nossa interferência humana, as nossas ambições, talvez, por que não dizer, nós fomos deturpando essa imagem. Esse que eu apresentei para vocês até agora, essa história de São Nicolau, esse é o Papai Noel. Papai Noel existe. Está aqui, ó. É esse. Não é aquele velhinho gordinho, como eu disse no começo, mas ele existe. E vale a pena nós buscarmos na internet as tradições germânicas da celebração do Natal. E é belíssimo. Justamente hoje, no dia 6 de dezembro, lá na Alemanha, existe a grande parada de São Nicolau, onde várias pessoas fantasiadas desse santo, não é um velhinho com roupas vermelhas, com aquela gola branca, um saco nas costas, não. São bispos. E é belíssima essa parada. São bispos com a barba branca, a capa de asperge, a mitra na cabeça, o báculo, distribuindo ali, é claro, doce para as crianças, né, fazendo a alegria daquele povo, mas eles não perderam as suas raízes religiosas. Eles continuaram ali fiéis à origem do Papai Noel. Ele existe? Existe. Quem é? São Nicolau, e é ele que celebramos. O dia da troca dos presentes, então, não seria no dia 24, dia 25, ali naquela noite, mas seria hoje. Porque era costume de São Nicolau presentear as pessoas, socorrer os pobres, os órfãos, as moças que não tinham condições de casamento, quem passava fome. Ele era uma pessoa que não se fazia indiferente, muito pelo contrário. Ele ajudava sempre e a todo momento quem precisasse de sua ajuda. Foi passando o tempo, como eu disse, e lá em 1822 nós começamos, talvez, a fantasiar essa história do Papai Noel, com Clement Moore, um escritor americano. Ele escreveu um poema, uma historinha, né, uma história poética para suas filhas, que é intitulado Uma Visita de São Nicolau. E é justamente nesse poema que São Nicolau faz as malas e vai passar a morar ali no Polo Norte. Coitado, ele nem sabia onde ficava esse negócio quando estava vivo. Porém, é justamente esse poema que coloca, tira São Nicolau de Bari, ou Mira, e coloca no Polo Norte. Ali vestem ele de azul e dão para ele animais de estimação, renas e um trenó. Poxa, já começou a fugir completamente da história. São Nicolau, se a gente for buscar a origem enquanto bispo e tudo mais, ele andava a cavalo. Nem rena tinha naquela região, concorda comigo? É uma coisa que já vai fantasiando demais. Mas não para por aí. Até aqui está tudo bem, se a gente for parar para pensar, né? Só trocou ali, foi passar umas férias ali num lugar um pouco mais frio e tudo mais. Contudo, em 1931, nós encontramos uma mudança mais radical, talvez, ali. Aí que entra a questão comercial do Papai Noel, né? A Coca-Cola tira a roupa vermelha do Papai Noel, põe uma roupa, tira a roupa azul, quer dizer, me perdoa, e põe a roupa vermelha nele. Por quê, Diego? É a cor do rótulo ali, lembra? Eles queriam impulsionar as vendas do seu produto. A Coca-Cola, que é o refrigerante mais comercializado. Coloca um velhinho super simpático, gordinho, barbudinho, com aquela Coca-Cola tradicional assim, dá aquela piscadinha no Natal, fala, o Natal vem vindo, sempre Coca-Cola e tal. E justamente nesse momento acontece essa a explosão, talvez, midiática da figura do bom velhinho vinculado a todo esse viés comercial, que já não tem mais nada a ver com São Nicolau original. Papai Noel existe? Sim, ele existe. É esse que nós encontramos por aí, a torta e a direita? Com certeza não. Ele existe enquanto santo da Igreja Católica Apostólica Romana,
Ele existe enquanto pessoa que passou pelo mundo, a exemplo do Cristo, fazendo bem. Ele existe enquanto pessoa que para nós é modelo de virtude. Ele existe. E hoje nós celebramos o dia dele. Para mim foi delicioso isso. Gente, que gostoso. Acho que se não fosse a pandemia, nós não estaríamos aqui falando isso hoje, né? Para mim Pois foi assim, é. essa semana a gente conversava, eu convidei o Diego para falar do Papai Noel e era outra data. Mas aí eu vendo a liturgia da igreja, falei, não, para tudo, tem que ser dia 6, que é o dia do Papai Noel. E é gostoso porque a gente é convidada a estudar, a preparar toda essa espiritualidade gostosa que a gente faz nesse formato, mas a gente aprende muito, né, Diego? Como Nossa, e você, como aprende? então, como E não você é só mesmo. chegar aqui e falar qualquer bobeira, não é verdade? A gente tem que se preparar. E nesse se preparar, eu ouso dizer, quem mais ganha somos nós. Que é um tesouro que nunca mais vai sair de mim. Eu achei incrível. Então, exatamente. E aí a gente começa a voltar um pouquinho na nossa jornada de vida e pensar, eu, como sou mãe de 3 filhos, falando, nossa, eu deveria ter feito assim, explicado para eles que Papai Noel existe, que é São Nicolau, que hoje a gente deveria estar comemorando no mundo. Nós somos Sim. católicos, católicos e os ortodoxos também comemoram o dia de São Nicolau. É um santo também que a Igreja Ortodoxa faz memória dele, né? É uma E memória passa muito forte, inclusive. é uma memória muito forte e que a mídia entrou aí, né, nessas datas, né, que o Diego falou e criou-se essa lenda do Papai Noel. E o comércio, ele é padroeiro dos comerciantes. Então, o Então, comércio talvez foi até providencial dessa parte, né? Ele abraçou tanto, forçaram ele a abraçar tanto esse viés comercial, que todo o resto ficou de lado. Porque é, não só dos comerciantes, não é verdade? Ele entra como padroeiro das crianças, das moças solteiras, dos marinheiros, dos cativos e de várias localidades, como a Rússia, Moscou, Grécia, Lorena na França, Mira na Turquia e Bari na Itália. Então, exatamente. infelizmente, deixou-se ali só para ele uma direção, né, de É, patronato ali. e a história dele é praticamente esquecida por todos. Gente, Papai Noel, Coca-Cola, aquele caminhão cheio de luz da Coca-Cola, né? O urso, enfim. Então, Sim. essa tradição nossa, eu acho que a gente precisa resgatar, de passar para as crianças, ó, Papai Noel existe, né? Existe, é São Nicolau. E toda essa história é história de pai para filho, história de geração para geração. Assim como a gente fala do presépio, de José, de Maria, conta a história do Natal, a gente fala, Natal não é Papai Noel, Natal é o Papai do Céu, que a gente fala assim para as crianças. Mas aí a criança já no Natal, ela espera presente. Mas por quê? Porque se a gente não ensina, o de fora vai ensinar. É presente, é o amigo secreto. Existe uma história por trás disso, mas a história se perdeu no tempo, né? E acho assim, outra coisa, acho que as moças solteiras deveriam rezar para São Nicolau e para Santo Antônio também, mas para São Nicolau também. Ele é santo casamenteiro, gente, E né? ajudava grandemente ali, ó, tá vendo? Olha aí o santo Talvez, Angélica, casamento. Ah, talvez seja justamente por isso que nós encontramos tantas dificuldades de ensinar o verdadeiro sentido do Natal. Porque as coisas se emaranharam de tal forma que o Natal ficou vinculado a presentes. é, Se nós começarmos, é claro que isso é uma tarefa de formiguinha, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer, mas se partir de mim, de você, das pessoas que estão acompanhando a nossa live, sim, poxa, calma aí. Esse ano talvez não deu para fazer porque a gente está fazendo a live agora à noite, né?
Mas faz um propósito para o ano que vem, por que não? Vocês têm um ano inteiro para correr atrás disso, nós temos, né? Natal é Natal. Ótimo. Vamos trocar presentes, vamos celebrar São Nicolau no dia dele. Então, nós já rompemos com esse esquema de comércio e colocamos mais uma festa religiosa para nós vivermos plenamente como é feito. Se proponha, conte a história de São Nicolau para os seus netos, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, até mesmo para o seu pai, para a sua mãe, porque muitos não conhecem, sabe? E vamos cristianizar cada vez mais as datas, não é verdade? Porque, afinal de contas, nós somos católicos, então é quase nosso dever cívico e moral, por que não falar dessa forma, retomarmos aquilo que é nosso, aquilo que foi roubado de nós, talvez, né, essa essência religiosa das coisas, e colocarmos cada coisa no seu tempo, no seu lugar, para que a nossa vida ganhe um novo sentido. E as festas possam ser celebradas mais dignamente. Afinal de contas, o Natal não é uma festa de troca de presentes, é a celebração do nascimento do Cristo, da vinda desse Deus que se importa tanto conosco, que nos ama, que veio ser um de nós. São Nicolau, figura à parte, que é celebrada hoje, não ali, junto, tudo misturado, com um peru no meio do caminho, não tem nada a ver. Então, acho que colocar cada coisa no seu lugar, né? Aquela coisa antiga, já aquela música bem antiga, cada um no seu quadrado, eu acho que é esse o momento, sabe? Já que a gente está tendo que se reinventar de tantas formas nessa pandemia, sabe? Reinventamos o trabalho, reinventamos os relacionamentos pessoais. Por que não reinventar também as formas de viver o mistério da nossa fé? Acho que seria uma proposta muito válida. Exatamente. E colocar o pinheiro de Natal também no lugar dele, né? Porque também não faz parte. Também existe toda uma história em torno do pinheiro aí, mas a gente não vai entrar nela. É uma história muito bonita, inclusive. Se eu não me engano, envolve São Bonifácio. Sim, São Bonifácio. Mas que também ninguém conhece. A gente vai e enfeita o pinheiro ali, ninguém sabe por que está fazendo isso, não é verdade? Eu acho que buscar, gente, sabe, ter essa sede, falar assim, poxa, legal, estou enfeitando minha casa inteira. O que significa isso? Por que eu estou fazendo isso, sabe? Legal, tem um velhinho gordinho na minha sala, de vermelho. Quem é ele? Será que ele era gordinho mesmo? Tem um pinheiro no meio da minha sala, enorme, cheio de penduricalho. Por que eu estou fazendo isso? Questionar-se, sabe? E justamente por questionar, nós aprendemos e crescemos. É legal esse caminho. Inclusive as laranjas, as maçãs decoradas vêm de São Nicolau, que ele deixava as frutas para as crianças na véspera do dia, né? Então é muito legal isso. E aquelas figuras, as renas, o ajudante dele, é tudo do folclore russo, que foi colocado quando levaram ele lá para a Rússia, no norte, né? Então, colocaram todas essas figuras folclóricas em São Nicolau, depois que ele voltou, né? Ele veio para a América no ano mais ou menos de 1807, né? E na América do Norte, lá nos Estados Unidos, enfim, é São Claus. Tem uma basílica grande, São Claus. E ele é padroeiro também dos estudantes. Em Guimarães. Olha, já preciso de uma imagem dele. Para vocês. Em Guimarães, em Portugal, existem as festas nicolinas. Começa dia 29 de novembro e vai até o dia 6, onde eles fazem a grande passeata também, os bispos saem na rua, tem até como se fosse ali, como é o Grêmio Nicolino nas universidades. Tanto é a devoção deles, né, com São Nicolau. Então, isso é muito interessante, a gente conhecer profundamente. E tem outras coisas também que a gente vai conhecendo a história de São Nicolau. Ele tem São Nicolau Taumaturgo, né, Diego? Taumaturgo. Sim, Taumaturgo. Que é justamente o milagreiro, é o que promove grandes feitos, né? Foi justamente o que rendeu para ele esse culto ainda em vida. As pessoas o buscavam atrás de milagres ali, atrás
da ação de Deus em suas vidas, né? Talvez a gente Exatamente. olhe às vezes aqui e fala assim, legal, taumaturgo, o que é isso, pelo amor de Deus? Aí a gente É, retorna. Vamos buscar, vamos conhecer. A gente usa a internet para tanta coisa hoje em dia, não é verdade? Aliás, esse ano foi o ano da internet. foi. Taumaturgo, o milagreiro, o que promove milagres, opera milagres, né? A gente já tem até um padroeiro da internet, né? Que é o Beato, o Sim, Carlos, Beato Carlo Acutis. Carlo Acutis. Então, veja só como é importante a gente utilizar esses meios para o bem. Quando bem utilizados, a gente consegue atingir. E foi o que nos ajudou muito a continuar nossa jornada espiritual. Vocês mesmo da faculdade continuaram através das aulas EAD Sim, e lives. Ontem teve uma live com o Dom Felipe, do Rio de Janeiro, sensacional. E os cursos e seminários que a gente acompanha também. E se fosse a internet, a gente não teria conseguido tanta informação do Papai Noel. exatamente. Até porque, se a gente for pegar os livros, os escritos mesmo, além de difícil acesso, Sim, são mínimas anotações, mínimas notas. Na própria liturgia das horas, vem ali 3 linhas, coisa básica. Se a gente é, não vai a fundo, se a gente não busca, se a gente não tem essa sede, a gente fica ali com aquelas 3 linhas. Foi um bispo de Mira, tal, morreu tal dia. Ah, legal. Quem foi? Então, e como ele chegou, buscar, né? meu povo. Como ele chegou com essa, nesse formato, nessa aparência até aqui, né? Exatamente. É um bispo do século III, do século IV, foi perseguido, né, pelo imperador, e ele é na época de 313 que o imperador Constantino reconheceu o catolicismo como religião oficial, né? Tanto que ele quase foi martirizado. Ele já estava, ele Sim. foi por perseguição religiosa, mas acho que mudou o imperador, entrou Constantino, que reconheceu o catolicismo e ele se livrou. E se tornou um grande bispo, briguento, né? Nossa Senhora. Originalmente, a mansidão que nós vemos hoje como essa coisa de todo mundo que é paz e amor e tal, não era bem assim essa mansidão, né? É, Porque a gente tem vários santos da igreja que tinham um gênio forte, São vários. Bento, E justamente graças ao gênio forte deles que muitas coisas foram superadas, que muitas heresias foram combatidas, sabe? Que muitos desleixos religiosos foram assim extirpados da igreja. Então, vale a pena também a gente refletir sobre isso, né? Não é sim, porque nós somos cristãos católicos que nós somos coniventes com tantas coisas. Ter gênio forte talvez seja até importante nos momentos certos. Só que um sim, gênio forte que sabe se expressar. Não é verdade? Um gênio exato, não é um gênio do Taz, que sai destruindo tudo pelo caminho, mas um gênio forte que sabe as lutas que deve combater. E exato. talvez esse protagonismo, hoje em dia, esteja sendo assim um pouco deixado de lado. A gente tem que buscar a inspiração aqui também de São Nicolau nesse sentido. Um homem de fibra, um homem de coragem, um homem que não abriu mão da sua fé por qualquer coisinha, não. Combateu o bom combate, guardou a fé e, com certeza, hoje é para nós um grande exemplo a ser seguido. Alguém que já está lá gozando do reino dos céus e para nós é um exemplo. E assim como o Pai São Bento, se a gente, né, se a gente se aprofunda, quando a gente se aprofunda nos estudos de São Bento, da regra de São Bento, a gente vê que ele era um homem extremamente disciplinado. Ser disciplinado, às vezes, chega até o outro como ríspido, como chato, né? Como temperamento forte, mas não, é ser disciplinado. E as coisas só andam com muita disciplina. A gente tem regra para obedecer, a gente tem deveres, a gente tem obrigações, e é assim que funciona. Veja a regra de São Bento, do ano 537, está aí até hoje. Se a gente estuda, a gente assusta.
E a gente estuda também a história de São Nicolau, a gente vê que andou brigando e saiu nos tapas também. Opa! Pela fé, né? Em defesa da fé. Exatamente. Ser uma pessoa de temperamento forte não é pecado. Não. Ser uma pessoa de temperamento forte é saber as lutas que vale a pena lutar. Temperamento forte não é uma pessoa louca por aí que sai brigando com todo mundo. Muito pelo contrário. É uma pessoa que sabe muito bem, tem muito claro diante de si aquilo que é certo e aquilo que é errado. E escolhe aquilo que é certo. E vai até as últimas consequências por aqui. Claro que, se a gente for parar para perceber, falar assim, mas São Nicolau, você não estava falando até agora que essa pessoa tão bondosa, tão carinhosa, que promovia a vida das pessoas, acolhia e tal, com toda certeza. Ele sabia as lutas que deveria lutar. Sim. Por isso que dentro da jornada cristã, o conhecer-se é importante. Uhum. Né? Esse voltar-se para si mesmo, saber justamente o seu temperamento. Existe um estudo muito legal sobre os temperamentos. Talvez aí já fique uma dica para a próxima live sua, Angélica. Já. Temperamentos são muito interessantes. Se conhecer-se, tipo, quem sou eu? Qual é o meu temperamento? E a partir disso, trabalhar o seu melhor. Nós Sim. sabemos que muitos santos da Igreja Católica tinham esse temperamento forte, esse temperamento colérico, né, que é o nome correto que é dado, colérico. Um deles é o que traduziu a Bíblia para nós, poxa vida, São Jerônimo. Jerônimo. Temperamento colérico, santo. É saber direcionar, é escolher direito as lutas que vale a pena lutar. São Nicolau sabia as lutas que ele deveria lutar. Tinha o temperamento forte dele? Com toda certeza tinha. Santo da Igreja Católica. Seu temperamento não impediu a sua santidade. Talvez, para tantas pessoas hoje em dia, com os nervos à flor da pele, vale a pena também se aproximar de São Nicolau, conhecer a história dos santos e ver que é possível. Que o temperamento que nós temos não é uma muleta. E fala assim, é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não. Meu temperamento é esse? Então, eu vou me esforçar e dar o meu melhor, para que da forma que sou, seja santo. E é o que aprendemos também com São Nicolau. É verdade. E no Natal a gente vê a figura do Papai Noel e vem à nossa mente assim, esperança, paz, harmonia, amor, reconciliação. Isso é bom. A gente precisa parar um tempo da vida, do ano, para recomeçar de novo. Então, é bom que venha todas essas emoções no final do ano, para a gente se reestabelecer, para a gente se harmonizar um pouco mais, para fortalecer as nossas virtudes da paciência, da tolerância, do perdão, né? Sobretudo da paciência e da esperança nesse tempo, porque a gente vai ter que ter muita paciência, né? A gripe espanhola 3 anos. Mas, graças a Deus, nós temos aí uma medicina mais avançada e, com a graça de Deus, a vacina já está chegando, então vai passar. Mas a gente vai ter que ter mais um pouquinho de paciência, porque a segunda onda vem vindo. Então, com esse Papai Noel, que o São Nicolau, que a gente só tem em mente ele agora, né? Pois é. A gente quer esvaziar mesmo Papai Noel, e vem a comilança também, tem a questão da ceia, também juntou tudo aí. Então, é um tempo para a gente parar e pensar, entender melhor. Diego, dá uma dica para a gente, para quem está assistindo, como que o cristão faz para saber de tudo isso, para poder acompanhar e saber que o ano que vem, dia 6 de dezembro, vai ser dia de São Nicolau. Primeira coisa, para mim é assim uma facilidade por conta de ser seminarista, para nós enquanto oblatos, né? Mas existe um grande tesouro na igreja, gente, que deveria ser a agenda de todo bom cristão. Se chama Liturgia das Horas. Aqui, nesse livro, nós encontramos o calendário, digamos assim, dos principais santos da igreja. Não todos, porque senão
Nossa, seria um livro desse tamanho. Mas Uhum. dos principais. E através da oração, que a Liturgia das Horas é uma oração, é um tesouro da igreja nesse sentido, é a oração oficial da Mãe Igreja, nós encontramos as festas dos santos. Então, já é uma forma de saber. Fala, poxa, hoje está escrito ali, São Nicolau, dia 6 tal, tem as orações próprias, bonitinho. Outra forma de nós praticarmos essa espiritualidade e nos mantermos antenados, talvez assim, sobre a vida dos santos e as datas que nós celebramos, seja o que você ia falar agora, a Lécio Divina, justamente com a proposta das leituras do dia. Porque, poxa Uhum. vida, como é que eu vou saber a leitura do dia? Olha a internet aí mais uma vez para nós. Pega lá, vai abrir lá, CNBB, liturgia diária. São Nicolau, vai estar lá, São Nicolau, opa, hoje é dia 6, está escrito lá, São Nicolau. Temos as leituras do dia, já vamos buscar saber um pouquinho mais desse santo. Outra coisa que isso já recorda a minha infância, eu nem sei se existe mais, mas era uma coisa que me marcou muito. Sabe aquela folhinha do Sagrado Coração de Jesus? Sim. E ainda Pois é. Aquilo existe. marcou a minha infância de tal forma, porque eu queria saber. Estava lá, o santo do dia, as passagens bíblicas, que seria a liturgia do dia, o estágio da lua, tinha tudo ali, gente. Aquele negocinho é fora do normal. É uma pagelinha pequenininha, mas com conteúdo fantástico. E não é Receitas, caro. É um piada. investimento de um ano inteiro aquilo, é maravilhoso, entendeu? É. E lá nós temos ali os santos também. Nós assistirmos, né, as redes católicas de televisão, né, provavelmente, como eu não assisto televisão, faz muito tempo que eu não assisto, mas eu lembro que geralmente passava alguma coisinha ali do Santo do Dia, algo nesse sentido, na Rede Vida passava. Era coisa rápida, coisa de 5 minutos, estava lá o Santo do Dia, apresentava uma história rapidinha do Santo. Gente, É. não é difícil conhecer as coisas, não é difícil saber as datas, saber assim o que se faz. É só, na verdade, dar o primeiro passo, que parece que as coisas vão se encaminhando sozinhas depois. É como se a gente estivesse em cima de uma montanha e jogar só a pedrinha. Essa pedrinha vai Exatamente. rolando, 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 não para mais. Sabe? É. É a sede. Ter sede. Essa é a primeira dica, talvez seja essa. E a partir da sede, buscar beber água. E Nas é tão fontes gostoso. corretas, claro, né? E é tão gostoso a gente conhecer profundamente, a gente conhecer melhor a nossa origem, a nossa religião, né? Conhecer a Igreja Católica Apostólica Romana. Existe também, por exemplo, no site da Canção Nova, todos os dias tem a liturgia diária. E lá também tem o Santo do Dia. No Facebook tem o Santoral Virtual. Existe o Santoral também, que são as leituras próprias Sim. em PDF. Você pode baixar. Lá ali E tem, também né? no próprio site Vatican News, nós E, encontramos ali a liturgia diária e também o Santo do Dia, com várias orações, inclusive, ali, para quem tiver interesse de buscar, sabe? Tá tudo exato, ali, tem o disponível. Vatican News, gente, é muito importante. É o site oficial do Vaticano. Semana passada veicularam uma notícia que o Papa ia dar a bênção de novo, né? De Urbe et Roma Orbe, né? para o mundo. Mas eu falei, gente, no site do Vaticano não tem absolutamente nada. E eles Então, não divulgam. mas foi um padre que me enviou. Mas no site do Vaticano não tem nada. Então, vamos esperar. A E aí, menos que esse padre esteja assim, com o telefone com o Papa, assim, eu falei, se foi dia, equivocou, não? essa foi dia 27 de março, uma sexta-feira, enfim, foi, né? Chuvosa. Então, assim, lá tem tudo, santo do dia, liturgia do dia, tem tudo, né? Então é bom assim a gente estar diariamente. Isso é uma caminhada diária, um alimento do pão da palavra que Deus nos deixou. Tem o pão da Eucaristia que a gente recebe nas missas, ou agora espiritualmente também, né? O Papa autorizou Sim. a gente assistir as missas e acompanhar pela internet e como fazer a comunhão espiritual. Mas também o pão da palavra. Durante a missa tem o rito da liturgia da palavra, onde a gente escuta a palavra e a gente se alimenta do pão da palavra. E depois
E São Jerônimo fala da importância disso, né? E depois a liturgia eucarística, onde o padre consagra e a gente se alimenta da comunhão. Então, essa caminhada nossa, leitura diária, Lécio Divina, vou ler hoje, vou saber quais santos. Tem muitos santos num dia só. Mas aí a igreja, assim, a igreja faz memória do principal, por exemplo, dia 1º de outubro, Santa Teresinha. Tem um monte de santo dia 1º de outubro, né? São Francisco Xavier, que foi essa semana, dia 3, que é padroeiro Sim. do apostolado da oração e também das missões, né? Hoje, São Nicolau, um santo importante também para a igreja. E toda essa questão do Natal, de São Nicolau, das botas, da festa, confunde. A Então, título de curiosidade, amanhã já temos outro, Santo Ambrósio. Então, existe uma caminhada, na verdade, existe. Como eu disse, ó, liturgia das horas. é Já vem possível. certinho o nome, tudo bonitinho, uma breve história. É muito legal. É possível também acompanhar pela internet. Existe o site Liturgia das Horas. É Sim. possível. A Facebook também tem Liturgia das Horas. Então, gente, A própria basta. Paulus também disponibiliza a liturgia das horas, né? As laudes. Organizadinho, é só rezar. Existe o aplicativo. Você baixa e tem a Liturgia das Horas. Eu acho que não é gratuito, ele é pago. Tá? Então, gente, é tão gostoso a gente conversar, a gente conhecer. Hoje foi uma lição para mim e para o Diego, que nós aprendemos muito nessa semana Foi, sobre o Noel. E foi tivemos a uma certeza, semana trocando figurinha. assim, um conhecimento grande. Para mim também, muitos milagres dele que eu não conhecia. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando sobre o Papai Noel. E hoje nós temos a certeza e podemos falar que o Papai Noel existe. Então, se alguém perguntar algum dia, né, Diego, Papai Noel existe? O que a gente Opa, responde? ele que existe. Mas o coelhinho da Páscoa não existe. Aí é outra Pois é. história. Mas e o Papai Noel? O que a gente responde, Diego? Papai Noel existe e eu vou te contar essa história. Agora você já E sabe. agora todo mundo já sabe que o Papai Noel realmente existe. E que o dia dele é dia 6 de dezembro. 6 de dezembro. Ó, as 6 moças de dezembro. Guardem essa data. de dezembro. E as meninas solteiras rezem também, se quiserem casar, né? Claro, que é uma vocação. Rezem também para São Nicolau, gente. Ele é santo casamenteiro. Os estudantes aí que estão em recuperação, que mataram aula durante o ano, rezem, que ele é padroeiro dos estudantes. O comerciante, o comércio, que tá muita gente, tem muita gente em crise. Rezem também, Reza São para São Nicolau. Coelho, ele é taumaturgo, ele é milagreiro, né? Os marinheiros. Então, olha só, quanta intervenção desse santo a gente pode obter, né? Mas que gostoso conversar. Diego, então a gente está próximo do Natal, a gente já está com o Papai Noel na cabeça, comemoramos hoje o dia de Papai Noel, sim, mas deixa uma mensagem para o Natal, para a gente. Hoje é a última live, tá, gente? Do ano. Aí a Última gente vai. live do ano. A de domingo, ainda tem uma quinta-feira. Mas a de domingo hoje é a última. Mas a gente tem muita coisa já preparada, uns projetos muito gostosos para o próximo ano, de 2021. Mas a gente está junto aqui, publicando todos os dias o Evangelho, o capítulo da regra de São Bento e também o Sim. Santo do Dia. Tá? Essas 3 coisas são sagradas, publico todos os dias. Então, também é um meio de saber qual é o santo do dia. Né? Seguindo as páginas da Angélica aí, ó. Era até mais fácil, organizado. Facebook, lá, aqui no Facebook, lá no Instagram tem o Escuta Filho, tá? E o meu também próprio, né? Mas deixa uma mensagem para a gente, Diego, de Natal, de esperança, de fé, para a gente se fortalecer e enfrentar essa caminhada de final de ano e entrar no próximo ano fortalecidos. Quando nós nos propomos
justamente essa caminhada de advento, nós percebemos que é um tempo de cultivar a esperança. Justamente esperança de quê? Esperança da salvação em Cristo Jesus. Esse Deus que se importa conosco, ele já vem prometendo essa vinda do seu Filho desde o começo. E nós podemos dizer que a criação se concluiu em Cristo Jesus. E justamente nesse período em que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, tantas inseguranças, tantas pessoas com crises de ansiedade, com depressão, assim, foi um tempo onde muitas coisas ruíram. Foi um ano difícil. Foi. Mas nós não somos qualquer povo. Nós somos o povo de Deus. Nós, em Cristo, somos dele. Temos um Pai que nos ama. Somos filhos no Filho. E somos convidados a cultivar a esperança no dia a dia. Nós não somos o povo do desespero. Nós somos o povo da esperança. E a nossa esperança tem nome: Jesus Cristo. Então, que nesse Natal nós cultivemos ainda mais essa esperança em Cristo, em Deus. Nós não estamos sós. Um Deus que se importa tanto conosco veio morar no meio de nós. Nasceu um menino, e o seu nome é Cristo, é Jesus. E esse menino dócil, esse menino, o príncipe da paz, veio justamente para que nós tenhamos essa paz tão sonhada, no seguimento de Cristo. Por isso, toda essa caminhada do Advento nós encontramos, aplainai as veredas, endireitai os caminhos, para que a nossa vida seja de fato uma vida de cristãos, é necessário nos assimilarmos cada vez mais a Cristo, fazendo o bem por todos os lugares onde nós passarmos. Por isso, alimente a esperança, pratique o bem, seja a presença do amor. Porque Natal é todo dia. Não que a gente vai trocar presente e comer com a mundaréu de comida todos os dias, não é nada disso. Isso são coisas externas, superficiais. O principal é de dentro. Deixa o menino Deus nascer no nosso coração. Deixa Jesus reinar. Deixa esse Deus da esperança, esse Deus da paz, ser o Deus das nossas vidas e nós sermos o seu povo. Então, que seja um Natal verdadeiro. Um Natal não de práticas externas, mas de dentro para fora. Onde, a exemplo de tantos santos, São Nicolau, nós sejamos essa presença de luz, presença de bem, presença de amor, de caridade, presença de esperança para tantas pessoas que estão por aí sem saber o próximo passo que tem que dar. Um Feliz Natal, que Deus abençoe abundantemente. E que seja um ano que vai se iniciar aí logo, logo, um ano de surpresas boas, um ano de paz, porque o príncipe da paz já nos foi dado. Amém. Amém. Que coisa linda. Bom, vamos agradecer o povo que esteve aqui com a gente, né, desde o início. Tiveram aqui com a gente a Rosalina Manfrim, lá da paróquia. Uia! A Patrícia Gomes, a Luzia Gonçalves da Silva, o Josino Ui, o Jô. Abraço, Josino. A Giovana Garril, a nossa querida Giovana. Sim. A Ângela Califani. Um abraço, dona Ângela. O Frei Guilherme, o superior dos inacianos, lá de São Paulo. Obrigada, Frei Guilherme. Uia, que honra! E responsa, né? A Regina Tiese, a nossa irmã Oblata também. Sim. Você, rogai por nós. Amém. Né? A Maria, a dona Maria Furlan. A dona Maria Augusta é um tesouro. Ela é lá de Termas de Ibirá e está com a gente assim, direto. Né? Ela participou da novena de São Bento com a gente, eu lembro disso. Está conectada, sempre participa dos seminários, no nosso seminário está sempre conosco. Coisa boa. Já tem a folhinha, ela falou. Né? A Marisa Santiago também esteve com a gente. E muitos outros aí passando também. Gente, muito obrigada por ter estado com a gente. A gente espera ter esclarecido, né, que realmente o Papai Noel existe.
Sim. Ele existe. Então, fica aí a mensagem de paz, de esperança, de amor, e desse exemplo de estar a favor do outro em forma de ação. Foi isso que São Nicolau fez, mostrou para a gente que é possível a gente amar em forma de ação, mesmo com pouco, né? Como diz Pedro, né? Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou, que é todo o amor do mundo. E, Diego, e você também, querido irmãozinho Jerônimo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e abrilhantar a nossa noite de domingo, que é o dia do Senhor, por esse conhecimento gostoso. E afirmar que, Eu que mais uma vez, agradeço esse convite. que Papai Para mim Noel existe. é sempre uma grande alegria estar aqui com você, Angélica, minha querida irmãzinha escolástica. É o nosso Contem, onomástico. contem comigo sempre, com as minhas orações, e é sempre uma alegria, sabe disso. Falar nisso, saudades do Escuta Filho. Ah, tô firme lá. Todo dia tô postando as coisas. Mas a live por Coisa aqui é mais. boa. Né? Eu falo, a gente não fica desesperado que o tempo vai acabar. É que lá é uma horinha só e acabou. Coisa, gente, que não dá tempo de falar em 1 hora. Ah, a gente está em 1 hora e 5 minutos já. Mas é Já era para ter gostoso. encerrado. Aí, eu tô vendo, lá já tinha acabado. Aquela correria e cai, né? Mas, enfim, a gente está aqui, a gente se redescobre, a gente se reinventa. Mas, Di, Exatamente. querido irmãozinho, obrigada mais uma vez pela mensagem bonita de Natal e que a gente se encontre aí na Eucaristia mais uma vez e possa logo se abraçar bastante. Tá bom? Sim, se Deus quiser. Querido, mais uma vez, boa noite, bom domingo, né? Restinho de domingo, e boa semana. Que Deus te abençoe. E que Deus. Amém, nós todos. Gente, eu não vou, eu sempre peço a bênção, né? É um seminarista, a gente não vai perder o momento. Vamos lá? Então, que pela intercessão de São Nicolau, o Senhor Deus nos abençoe com toda sorte de bênçãos e graças do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até a São próxima. Nicolau, rogai por nós. Rogai por nós. Amém. Queridos, boa noite. Até mais. Tchau, tchau.